Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas, super bem. Estamos aqui em São Paulo para mais uma rodada de gravações. E você que está aí nos assistindo, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Já deixe seu joinha, curte, comenta, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais e mais YouTube, as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para as famílias aí que estiverem precisando. A intenção aqui do canal é ser uma rede de apoio, é ser um lugar seguro, né, onde tem informações aí de qualidade e gratuitas, né? Para as famílias que estão precisando. Aí na internet a gente fica muito vulnerável com o tanto de informação solta, jogada, né? E presa fácil, gente. Presa fácil para pseudociência, presa fácil para falsas promessas, né? Para milagres, né? Assim que o pessoal coloca por aí. Então, eu como mãe, né? Como mãe atípica, vulnerável, né? Que também já quis aí milagres, promessas, né? Então, que aqui seja um espaço seguro para a gente se apoiar, né? E tornar mais leve a nossa caminhada, tá bom? Falando de apoio, quero falar para vocês do IEPSIS, Instituto de Capacitação para Pais Profissionais, né? Sobre autismo e demais neurodiversidades. Então, no IEPSIS vocês vão encontrar aí desde cursos bem curtinhos aí, pontuais, e até cursos de pós-graduação, cursos mais robustos, né? Então, dá uma olhada aí na grade do IEPSIS para ver o que a gente tem. E aí, isso ao longo do nosso bate-papo, vai passar aqui para vocês o QR Code, vai passar aí para vocês as informações, dá uma olhadinha, vê o que cabe no seu bolso, o que cabe no seu tempo, né? Muitas vezes a gente fica aí afoito, a gente quer sair fazendo tudo quanto é curso, quer sair se comprometendo com o mundo, abraçando tudo, e a gente tem que dar uma respirada, né, para realmente, assim, não comprometer mais ainda o nosso tempo, colocar na nossa lista infinita de afazeres mais alguma coisa, mais uma pendência para se sentir culpada de, ai, minha nossa, olha lá, mais uma coisa que eu não estou dando conta, né? Então, entender o que fase que você tá, quanto tempo que você tem disponível, o que você consegue dar conta agora, se é um curso menor, um curso mais pontual, né? Mas é importante você entendendo desse mundo, entendendo da neurodiversidade, entendendo dessas fases de desenvolvimento do seu filho, para poder tomar aí uma dianteira na sua família, tá bom? E falar para você também que for de São Paulo, aqui da região, quiser gravar, às vezes, o seu podcast, ou quiser gravar aulas, quiser gravar o seu conteúdo, se você não tem os equipamentos necessários, falar aqui do Podcast Express, onde eu estou, que é da Ingrid Monte, a Ingrid mãe atípica, doida igual eu, né, sequelada, a gente é tudo mãe cansada, não é mesmo? A Ingrid aí, muito lutadora, tem a Sentidos e Cores, né, onde ela vende material pedagógico, cordõezinhos, né, de identificação do autismo, muitos brinquedos bacanas. Montou agora aqui também esse espaço para gravação. Então, a gente está sempre aí se apoiando, mais uma mãe empreendedora, né? A gente está sempre tentando empreender, ver o que a gente pode fazer, porque, né, muitos boletos para pagar, né, minha gente? É muita terapia na vida, né? E é isso. Então, vamos agora ao nosso bate-papo com ela, que eu tenho a honra, né, de ter o contato, de conhecer e ter como uma amiga. É uma referência para mim, é uma referência para a comunidade, uma mulher assim que transcendeu, né, de todas as dificuldades, fez do limão uma limonada, continua fazendo, e é a nossa deputada estadual aqui, a mãe atípica referência, que a gente segue já tem muito tempo, quando tudo era mato, ela já estava ali na internet produzindo conteúdo e trazendo aí essa rede de apoio, né? Trazendo verdades
falando as verdades científicas, que muitas vezes dói, né? E não só passando a mão na cabeça, mas trazendo informação, esclarecimento. E aí, então, ela veio para a política, onde ela entendeu que ela poderia fazer mais ainda pela nossa comunidade, né, de uma forma mais abrangente, onde a voz dela poderia ecoar mais, e ela tem feito isso. São 2 anos aí do Gabinete da Inclusão, e nem posso imaginar os desafios que ela passa por lá. Então ela vai conversar aqui, contar um pouquinho, fazer um balanço desses 2 últimos anos e algumas reflexões aqui nossa de maternidade, né? Ela também como autista, o que já foi construído e o que ainda falta pra gente, né? A gente ainda tem muito a trilhar, então isso é bom com muito carinho. Andréa Werner, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda mais uma vez. De novo, gente, de novo. Se depender de mim, O assunto não acaba, né? O assunto não acaba. Não acaba. Muito, muito ainda a ser feito, mas e aí, desses 2 anos aí que você tá, balanço mais positivo, mais negativo? O que te dá essa sensação olhando assim para trás, dessa decisão doida, meio doida, né, de entrar na política? Olha, eu acho que a gente trouxe uma coisa muito positiva para a política e que mostra para as pessoas como que a política pode ser próxima, né? Que é a nossa equipe de acolhimento. Que quando a gente começou a pensar em como montar o gabinete, eu pensei assim, gente, eu passei esses últimos 10 anos acolhendo pessoas nas minhas redes, né? Tanto no Lagarta quanto na minha rede pessoal. Pessoas que mandavam, às vezes, desabafos, ou mandava pedido de informação, ou pedido de ajuda mesmo. E era isso que eu fazia. Como que vai fazer com isso agora? Porque eu não vou ter condições de eu ficar cuidando das minhas redes pessoalmente. Então, a gente vai ter que ter uma equipe que vai fazer isso. E como é que essa equipe vai lidar com isso? Né? Eu acho que a gente vai precisar montar uma equipe de acolhimento mesmo. Foi essa a ideia que eu tive, e aí a gente chamou mães atípicas, porque elas sabem exatamente o que as pessoas estão passando, né? E conectou essa equipe com o jurídico, e virou uma coisa que funciona muito bem, né? Que as pessoas entram em contato com a gente pelas redes, pelo telefone do gabinete, o que quer que seja, ou o nosso formulário de denúncias, ou o nosso site. Essa equipe de social media analisa esses dados. Se for só questão de informação, já passa ali na hora. Agora, muitos casos são mais complicados e aí esse time de acolhimento entra em contato com a pessoa, marca uma reunião virtual, onde essa pessoa é ouvida, onde essa pessoa é acolhida, é informada, dependendo, né? Cada reunião dessas gera um relatório de acolhimento, a gente tem um papel falando daquele caso, quem é a pessoa, o que aconteceu e o que a gente vai fazer a respeito, né? E aí a gente decide o que fazer, se a gente vai mandar um ofício para a escola, um ofício para o município, para a Secretaria da Educação, um ofício para o Ministério Público, porque alguns casos que chegam aos montes, igual cancelamento de plano de saúde, né, que é uma coisa que a gente lida muito, é o Ministério Público que precisa agir. Então, é uma estrutura que a gente montou meio às cegas, porque não existia isso em gabinete nenhum, a gente não sabia como que ia funcionar, se ia funcionar. E eu acho que é o principal diferencial ali do gabinete, sabe? As pessoas agradecem tanto, se sentem de fato ouvidas, se sentem de fato acolhidas e sentem que a política pode ser uma coisa próxima mesmo, que elas podem entender como que isso funciona e ver que valeu a pena aquele voto, né? Que a pessoa que elas elegeram está realmente ouvindo ela, então a pessoa está próxima delas. Então, acho que isso foi o maior acerto da gente como time de primeira viagem de pessoas que vieram do mundo corporativo, ninguém nunca tinha trabalhado na política, então eu acho que foi o maior acerto desse período. E é interessante você dizer, porque, por exemplo, qual que sempre foi a minha sensação e acho que de muitas pessoas, quando a gente pensa na esfera municipal, a gente ainda pensa numa certa proximidade, né? Tá ali na prefeitura, sei lá, qualquer coisa eu vou ali, reclamo ali com o vereador, parece algo um pouco mais próximo. A partir dessa esfera em diante, já fica algo tão abstrato. Intangível, você não sabe nem como funciona, né? Tipo assim, exato, assim, nossa, né? Já fica muito distante. Então, essa ideia de um acolhimento para essa esfera mais distante, né? Estadual. Então, poxa, genial. Porque é algo que, de fato, aproxima. E aí você fica assim, não, eu elegi mesmo, né? Sim. Olha só, né? Oi, você, meu eleitor, você tem acesso a mim,
Não, e vai politizando as pessoas de um jeito que eu falo que é a politização boa. Porque tem muita gente que confunde politização com você gostar de A ou você gostar de B. Você ser da torcida do A ou da torcida do B. Isso não é politização. Até é, mas é uma politização ruim, né? Politização boa é você entender o papel do vereador, o papel do deputado estadual, do deputado federal, qual que é o escopo, né? Como que funciona ali, como que você, como cidadão, pode atuar nessa cobrança. Porque, de fato, a gente não tem educação política nas escolas. Então, por exemplo, hoje mesmo, a gente abriu o inbox, eu recebi um print do pessoal que cuida disso, e tinha uma pessoa pedindo para eu votar contra o projeto que está rolando, que faz cortes no BPC lá em Brasília. E aí minha equipe esclareceu que eu sou totalmente contra esse projeto, porém eu sou uma deputada estadual em São Paulo, então eu não voto esse projeto. Tem muita gente que não sabe, assim, já teve gente que me abordou, que é gente estudada, que tem, sei lá, doutorado e que me perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era deputada estadual e perguntou para mim, como é que tá lá em Brasília? E aí eu falei, eu não trabalho em Brasília, eu trabalho na Alesp. É onde? Na frente do Parque de Ibirapuera. Então as pessoas não sabem, então tem esse componente também de o que faz um deputado estadual? O que as pessoas acham que faz? A velha política. Eu quero que você fure fila para mim, porque eu estou precisando de uma consulta e está demorando muito. E não é assim que eu atuo em caso individual, muito menos fazendo coisa errada. A gente vai oficiar, né, a Secretaria da Saúde entender porque que a fila está tão grande. É assim que a gente atua. Tem muita gente que fica decepcionada. Gente que vai no gabinete pedir dinheiro, pedir botijão de gás, pedir para a gente pagar a mudança. Porque isso acontece. A maioria dos políticos paga. É a velha política. E a gente não trabalha assim. E eu tenho que te dizer que muita gente fica decepcionada. Fica decepcionada porque a gente não faz esse tipo de coisa. Aí a gente tem que explicar como que é a nossa atuação. Ligam lá e falam, a escola recusou, não está deixando meu filho entrar com o acompanhante dele e eu queria que a deputada ligasse lá para... É assim, né? Então você imagina, eu tive 89 mil votos, imagina se eu fosse fazer 89 mil ligações para resolver o problema individual. Então não é, a gente está sempre... É óbvio que tem alguns problemas individuais que tem uma ressonância muito grande, a gente tem que ir atrás. Mas, na maioria das vezes, a gente está buscando soluções que são coletivas, né? O nosso sistema político ele é muito confuso também, principalmente a questão de votos, né? Eu acho até simples quando a gente vê o dos Estados Unidos, mas tudo bem. Você acha? Nossa, eu acho... Aquele voto distrital dos Estados Unidos, Deus me livre e guarde, mas enfim. Eu acho muito confuso isso de, às vezes, você votar, você querer determinado candidato, só que aí aquela questão de... Então, por conta do partido, a maioria, ou então que arrasta o outro. Do quociente eleitoral. Exato. Tem isso e tem a coisa de... As pessoas são muito engraçadas, né? O Márcio França, que é ministro, que é do meu partido, ele fala isso, que as pessoas sempre falam assim, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Mas aí quando você chega para a pessoa e fala, eu sou candidato a deputado, aí a pessoa... Primeira pergunta que a pessoa faz, por qual partido? Então é muito engraçado isso, que no fundo a pessoa quer saber... Não necessariamente o partido, mas com quem você anda, né? É o que o Márcio França fala. Mas existem muitas confusões também, para além dessa coisa do quociente, que realmente é complicado de entender, né? Mas tem muita gente que acha que deputado federal você pode votar em qualquer um de qualquer estado. Então, uma coisa que eu vejo muito nas minhas redes, por exemplo, é as pessoas comentando assim, Andréia, pelo amor de Deus, você precisa sair para deputada federal, precisamos de você lá em Brasília, o dia que você sair para deputada federal, o voto é seu. O meu voto é seu. Aí eu vou entrar no perfil da pessoa, eu vejo que a pessoa é do Ceará, de Minas Gerais, de Goiás. E as pessoas não sabem, elas acham que porque tem federal... Você pode votar, mas não, cada estado tem os seus candidatos daquele estado a deputado federal. Inclusive, se eu um dia for deputada federal por São Paulo, eu não posso enviar emenda para o Ceará, entendeu? Eu tenho que mandar para São Paulo. Mas as pessoas realmente fazem essa confusão, né? Então, meu sonho de verdade é que a gente tivesse aula de política na escola. De novo, não política esquerda-direita, política... O que faz um vereador, um prefeito? Para que serve o Ministério Público? Como que você acessa a defensoria? Os órgãos também que são da União? Qual que é o papel do deputado, do senador? Como que se vota o orçamento? Esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente ganharia muito com isso, né? E tem
confusão, inclusive, de qual é o papel até do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Então, inclusive isso. E cobranças que não cabem, né? Então, eu lembro que uma vez eu ri, mas foi de nervoso mesmo, porque eu tinha 6 meses que eu tinha tomado posse, e aí eu li uma pessoa comentando num post meu assim, nunca mais voto na Andréa Werner. Tem 6 meses que ela assumiu e nada mudou para os autistas no estado de São Paulo. Aí eu ri de nervoso, porque eu falei, meu Deus, as pessoas acham que o deputado estadual tem superpoderes. Você faz um projeto maravilhoso, um projeto de lei. Se você conseguir que ele seja aprovado na Alesp, pode chegar no governador e ele veta, porque gera custo. E ele não quer que gere custo. E atualmente é exatamente essa pegada que está acontecendo ali. Chega a base do governo, analisa os projetos de lei e fala, esse seu aqui, ó, nem bota para tramitar. Ele gera custo, a gente não vai deixar passar. Política. Sim. Então, tem muita coisa que eu preciso do executivo. Não adianta eu falar, vamos criar centros de atendimento para os autistas, vamos deixar a AT entrar na escola. Se o governador não sancionar e não colocar o dinheiro, quando é caso de colocar o dinheiro no orçamento, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, por mais que eu lute, por mais que eu tenha boa vontade, por mais que não depende só de mim. E foi uma coisa que eu percebi muito rápido, né? O meu primeiro projeto de lei que virou lei, que foi sancionado pelo governador, ele vetou 80% do projeto, na maioria das vezes com a alegação de que criava custo, né? Era um projeto de lei que incluía como público-alvo da educação especial as crianças com TDAH, dislexia, TOD, que são transtornos do neurodesenvolvimento, porém não são considerados deficiência, então essas crianças, por lei, não tem nada na escola. Desamparadas. Né? Aí foi vetado esse artigo porque gera custo. Tinha um artigo que autorizava a entrada do acompanhante terapêutico, acompanhante pessoal na escola. Vetou com a argumentação de que não podia ter profissional da saúde na escola. E eu já tive uma conversa com o governador depois sobre isso, porque isso para mim é uma argumentação que não faz o menor sentido, principalmente porque não está na lei. Não tem lei que fala isso, que não pode ter profissional da saúde na escola, né? Mas, enfim, vetou. Aí ficaram 3 artigos. Que a escola que recusar a matrícula de criança com deficiência vai ter multa, não pode limitar o número de alunos com deficiência por sala, porque isso era usado para recusar a matrícula. E tinha mais alguma coisa que agora eu não estou lembrando. Ficaram, 3 artigos. E eu fiquei profundamente decepcionada. Era um clima de velório no dia, no meu gabinete, porque todo mundo estava muito decepcionado com ele ter vetado 80%. E aí chegou um outro deputado para mim e falou assim, Andréia, sanção de projeto de lei é vitória política. Independente do tanto que ele vetou do seu projeto de lei, entendeu? Comemore. Porque, às vezes, o executivo veta como uma mensagem para quem fez o projeto de lei, entendeu? Que do tipo, aqui você vetou tudo. Aqui não dá, aqui nem vem que não tem, entendeu? Não vai passar nada. E ele sancionou o seu projeto com vetos, mas sancionou. E aí eu comecei a pensar nisso e sobre uma coisa que essa pessoa me falou também, que a política é pequenos passinhos, né? E aí eu lembro que no dia eu falei, mas eu não posso, pequenos passinhos, essa comunidade da pessoa com deficiência, é muito prejuízo, é muitos anos largada. E aí, depois que passou o emocional da pessoa autista com TDAH desregulada, né? Eu comecei a perceber que é isso mesmo. É muito difícil na política você conseguir um passão. Isso é quase inexistente. Você vai de pouquinho, assim. Hoje a gente conseguiu isso. O que a gente vai conseguir agora? Próximo passo, e vai. Então, por isso é tão cansativo também. Porque tudo exige muita negociação, né? A Mirella estava me perguntando aqui no intervalo como que é para aprovar um projeto de lei. É fácil? Não, né? Porque, primeiro, assim, você tem que negociar com os outros deputados para ter um consenso sobre esse projeto de lei e, atualmente, já tem a base do governo que chega e fala, não, cria custo, né? Então, o meu segundo projeto de lei que virou lei, agora no segundo semestre, foi assim, eles pediram para a gente mudar algumas coisas no texto, porque, pelo ponto de vista deles, gerava custo, a gente mudou. Mas eu também conversei com o governador, conversei com o secretário da Casa Civil, e eles me respeitam, assim, pela pauta, tudo. Falei, governador, é muito importante. Que absurdo que é quando uma mãe leva uma criança com paralisia cerebral para tirar um RG no poupa-tempo, e a criança não sustenta o pescoço. Então, ela tem a cadeira de rodas e tem aquele suporte de pescoço. Chega lá, a pessoa do poupa-tempo que vai tirar a foto pro documento fala, esse suporte de pescoço não pode aparecer. Aí a mãe fala, mas como é que eu faço? Porque o menino não sustenta o pescoço. Sabe o que a gente recebeu de denúncia?
Tinha gente pedindo para a mãe tirar o suporte de cabeça do menino, esconder atrás da cadeira de rodas, segurar o pescocinho e assim, solta rapidinho, 3 segundos a gente tira a foto. Você tá brincando? Juro, aí o pescoço, ploft. Juro. É uma violência. Você acaba com a dignidade da pessoa. Fora que a gente, que é mãe de autista, sabe que é uma beleza tirar foto com eles, né? Fica quietinho, filho, olha pra câmera. Eles ficam bonitinhos, né? E olha, sorri, sai aquela foto linda, né? Não é possível. É possível. E eu contei tudo isso pro governador. Depois Falei, a gente governador, agride. não pode perder o réu primário, né? Cara, não, eu esse ano eu passei por algumas situações que eu quase agredi algumas pessoas. E eu não agredi por, sei lá, não agredi, mas tudo que eu pensava na hora era assim, eu queria, mas tomara que me filmem, mas que saia no jornal ali de Rio Preto, assim, no Diário da Região. Mãe de autismo, Mirella do Altispod bate em fulano no meio do hospital, sabe? Tudo que eu queria era que... Porque, cara, é o fim dos tempos. Todo assim. dia é uma violência diferente, né? Eu queria que estampassem em tudo quanto é lugar, eu catando de pau. Tipo assim, gente, não tô brincando, não. Não vou retirar o que eu tô falando. Porque a gente é levado ao limite, num tanto, o desrespeito passou, assim, sabe, assim, esse ano, eu fui testada, eu fico pensando, se eu tô ali nesse poupa-tempo, eu Cara, tô num limite, juro porque pra nossos você. filhos, na verdade, as pessoas com deficiência geral não são vistos como pessoas. Cara, é uma coisa, segura o pescoço dele e larga que a gente tira. Não existe. Cara, E mãe com filho isso? autista. Eu lembro que uma das coisas mais traumáticas que eu passei com o Theo foi quando a gente foi mudar para o exterior por causa do trabalho do meu marido e a gente tinha que ir na embaixada da Inglaterra para emitir o visto lá e tinha que fazer biometria do Theo. O Theo com 6 anos e meio. Eu brinco que ele era muito mais autista do que ele é hoje em dia, assim. Ele não parava quieto, ele não sabia, ele não seguia a ordem, era uma coisa, era um serzinho selvagem mesmo, sabe? E aí eles pediam, ele precisa ficar quieto para fazer a biometria. E ele não ficava, gente, não adiantava eu implorar, eu chorar, eu explicar. Querido, Não fique ficava. à vontade. E aí eu comecei a chorar de desespero, e eu vendo que eles estavam impacientes, aí me deixava mais nervosa ainda, porque o menino não ficava quieto. Então essa lei que eu consegui aprovar, além de liberar que o objeto de acessibilidade ele apareça na foto, o que para mim é óbvio. Tipo, exato. A pessoa nunca vai estar fora daquela cadeira, a não ser quando ela está na casa dela, né? Com a família. E que quando tiver deficiência como autismo, que tem dificuldade, a pessoa pode levar a foto de casa, obviamente dentro dos padrões e tudo. Resultado, eu conversei com o governador, eu expliquei, eu contei esses casos que chegavam para a gente. E o governador sancionou integral. Aí esse dia a gente comemorou, a gente ficou muito feliz, porque foi integral, mas assim, foi. A gente negociou coisa no texto que teve que mudar, porque a base do governo disse que gerava custo, eu conversei, eu expliquei e foi. Né? Então é assim, é sempre tudo muito costuradinho. E é óbvio que depende também se o executivo vai com a sua cara ou não, gente. Tem dessas coisas. Às vezes veta que não vai com a cara da pessoa, desculpa, mas é isso mesmo. É isso. Né? A pessoa que bate muito, aquela coisa, etc. Pode acontecer sim, de vetar por causa disso, por mais que o projeto seja importante, né? Exato, porque, de novo, é sobre política. Porque se fosse somente por direitos, a gente sabe que quando você entra numa seara política, aí a gente não está mais falando somente sobre direitos. Né? O nome está aí, política. Aí é a questão de articular, a questão de negociar, a questão de ter um bom senso. Você tem feito um trabalho brilhantíssimo nisso tudo. Porque, como você mesmo disse, a gente tem que saber bater, né? A gente tem que saber bater. Tem que saber Mas bater. isso tudo é aprendizado, tá, Mirella? Porque assim, eu vim do ativismo, né? Eu nem me considero política ainda, é engraçado, eu não consigo me considerar porque eu sou muito diferente do material em geral que você vê ali. Né? Porque como que é composta a política no Brasil, em sua maioria? Famílias de políticos. Então, a pessoa que está ali, ou o pai era político, ou a mãe era político, ou o marido é político. Né? Então, eu tenho algumas colegas que são esposas de prefeitos do interior de São Paulo, por exemplo. Isso é a regra da política. Uma pessoa que chega, que não tem nenhum parente político, que não tem o poder financeiro, né, para comprar um monte de coisa, fazer aquela campanha cara, é muito difícil chegar, é muito difícil. Eu considero minha eleição um milagre mesmo, sabe? Então, eu vim do ativismo. Pensa, no ano em que eu fui eleita, que foi 2022, eu estava me acorrentando na porta do STJ e xingando Deus e o mundo.
Pessoas sabem, tem uma história de bastidores que eu não citarei o nome do indivíduo, mas eu xinguei aí um deputado federal no meu Twitter, um dia que rolou uma coisa muito ruim com esse projeto de lei que a gente estava construindo, que derrubou o rolo taxativo, e eu fui, fulano traiu o povo brasileiro, e como sempre, falei um monte, e o meu Twitter é aquela coisa, né? Deu, sei lá, 10 minutos, tinha 2.000 compartilhamentos. E eu pensando assim, ele não me segue, ele não viu. Nossa Senhora. Eu estava indo para Piracicaba fazer campanha, começam a me ligar de Brasília, deputadas lá, que eram amigas nossas da causa. André, você precisa se retratar, ele está muito bravo, muito bravo, muito bravo. Eu tive que encostar o carro na beirada da estrada, cara, gravar um vídeo com a maior cara de mamão do mundo. Fulano é ótimo, uma pessoa maravilhosa, está super nos ajudando, que seria de nós sem ele, né? Eu tive que fazer isso. Então eu fui aprendendo que nem sempre é bater. Tem a hora de bater sim, mas também tem a forma de bater. E quando eu fui eleita, eu tive que tomar essa decisão. Porque o governador que foi eleito, ele não é o governador para quem eu fiz campanha, né? Por causa da coligação do meu partido. Eu fiz campanha para o outro governador. Sim. Então eu tive que parar e pensar, como vai ser a minha atuação? Eu vou bater, xingar, ele respirou, eu falo, respirou, governador maldito. Ou eu vou bater no que eu achar que realmente é muito relevante e bater na ação e não necessariamente na pessoa, né? Tipo o projeto de lei que privatizou a Sabesp. Eu achei aquilo horrendo, eu votei contra, eu falei contra muitas vezes. E as falas que eu fiz sempre foram falando do projeto, né? Da pessoa, né? Essa experiência já aconteceu em outros países, foi ruim, isso mostra que a gente não deveria estar fazendo aqui, etc, 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 etc. Então eu fiz esse exercício de tentar sempre o diálogo, principalmente com as secretarias e as que nos tocam mais, né? Que são da saúde e da educação. E eu tenho conseguido, né? Tá muito claro para eles que eu não sou base, que eu não vou votar com eles sempre, só se eu olhar e achar que faz sentido mesmo, aí eu voto. Mas que eu também não fico batendo aleatoriamente, simplesmente por diferença política. E por isso eu consegui ter um diálogo importante com as secretarias, eu sou respeitada, eu sou ouvida. Então eu tenho conseguido... É engraçado, né? Porque deputado é para legislar. Mas eu tenho conseguido mais progresso conversando dentro das secretarias do que legislando por toda essa coisa aí que eu te falei, da negociação aqui com a base, com não sei o quê, ainda chega lá, ainda pode vetar. Então, por exemplo, com a Secretaria da Educação, eu consegui que eles começassem a contratação de acompanhantes especializados, gente. Aliás, eu esqueci o que falava a minha lei, a terceira coisa é isso. É a garantia do acompanhante especializado no Estado de São Paulo, que já é garantido por lei federal, agora veio na lei estadual também. A Secretaria Estadual está contratando acompanhantes especializados que vão ser treinados e tudo para essa função. É o que me falaram, eu estou de olho, né? E a última vez que eu estive lá, inclusive, eles me mostraram um chaveirinho de PECs que eles vão distribuir para todos os alunos não oralizados, inclusive para levar para casa e ensinar as professoras como que faz para se comunicar com eles ali. Quer dizer, mudou a vida de todo mundo? Não, vai começar em algumas escolas primeiro para ampliar para outras, mas lembra do passinho? É o passinho na base da conversa, de falar, olha, o meu filho, inclusive, está na escola estadual, o meu filho estuda na escola pública, então eu sei qual é a realidade ali. O que a gente consegue implementar? Porque eu não sou, igual eu falei, eu não me vejo nem como política, eu não sou só deputada, eu venho do ativismo de muito tempo, eu sou mãe, eu fui diagnosticada, então eu entendo bastante desse assunto, não é uma pessoa que simplesmente se elegeu falando que ia defender os autistas. Que usou a causa. E que não tem ideia, eu sei do que eu estou falando. Um dia me chamaram lá, vamos falar de TOD? Estamos tendo muitos alunos com TOD, vamos falar de TOD, fui lá conversar sobre TOD. O secretário da saúde me escuta, me liga, eu tenho o telefone dele. Então eu consegui esse espaço de ser respeitada na direita e na esquerda. Apesar de que todo mundo sabe qual é a minha posição ideológica, todo mundo sabe o que eu vou votar e o que eu não vou votar como governador. Mas eu sou respeitada. Todo mundo me recebe nos gabinetes, todo mundo me escuta. E eu acho isso talvez a maior vitória da minha vida depois da eleição, porque eu sou autista, Mirela. Eu tenho dificuldade. Eu faço caras e bocas, né? Então, às vezes, se a pessoa fala uma asneira na minha frente, eu faço uma careta, gente, na hora que eu vejo já foi, é uma coisa que eu não controlo, né? Então, assim, eu ter conseguido com toda essa falta de controle inibitório, né? Que é muito particular de autista e TDAH, ser respeitada naquele ambiente, um ambiente tão inóspito ainda por cima, eu considero uma enorme vitória. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido, do meu time, que está sempre ali para me amparar em tudo,
tudo mesmo, sabe? Abriu minha base na testa. Isso foi irônico, foi engraçadíssimo. Foi no meu primeiro mês de mandato. E eu, sei lá, gente, se eu usei a base errada, passei um troço errado embaixo da base, ia ter sessão para votar, do nada eu vou no espelho olhar, tinha aberto aqui, gente, na testa. Meu Deus, gente, minha base abriu, Tom me ajuda, eu não tenho nada aqui. O Vini já trabalhou como drag, o Vini deve ter, meu gabinete é o autista LGBTQIA+, né, enfim, é uma coisa super diversa ali. E aí foi todo mundo tentar ajudar, porque minha base tinha aberto na testa. Então, é assim esse clima, né? Todo mundo que está ali viveu a exclusão de alguma forma, né? E às vezes até de duas formas juntas. Tem muitas pessoas que são LGBT e autistas, LGBT, TDAH e outras coisas mais. Então, é uma causa que dói na nossa pele. Então, quando você vai conversar com um deputado, mesmo que não seja do seu campo ideológico, a pessoa vê a verdade em você. Sim. Ela vê que você não está fazendo isso por politicagem ou para aparecer. Você fala, olha, hoje ligou uma mãe lá no gabinete com ideação suicida. A nossa equipe teve que chamar a polícia. Porque isso acontece, né? E isso mexe com as pessoas. Eles veem... Tô que bato no microfone aqui, gente. Eles veem que tem verdade no que a gente faz. E isso trouxe o respeito que a gente conquistou ali dentro. Exato. Quando a gente vai além, assim, do conceito de estudos, vai da vivência, né? Porque a gente não tem descanso do autismo, certo? A gente não tem feriado. Não tem nem dormir. Não tem fim de semana. Exato. Então, assim, é a nossa vida. É isso. É todo santo dia, né? Manhã, tarde e noite. Então, é a nossa realidade nua e crua. Então, é muito visceral. Não tem como a gente fazer essa separação do que é técnico, do que é conceitual, do que a gente estuda e da nossa vivência, né? Então, é óbvio que a gente vai de peito aberto mesmo para aquilo, né? E dói. As nossas meninas do acolhimento várias vezes choraram durante as reuniões de acolhimento. Teve vezes que elas desligaram o acolhimento e teve uma delas que foi vomitar, que se sentiu mal com a história que a mãe contou, porque chegam coisas muito pesadas pra gente. Aí quando uma mãe entra em contato e fala que o filho autista sofreu abuso sexual na escola, todas ali têm filho autista ou com outra deficiência. Você pensa que podia ter sido seu filho, não tem jeito. Então aquilo dói, que te rasga. Não tem como. Então, isso ajuda a gente a se dedicar mais e querer mesmo resolver as coisas, porque todo mundo ali vive isso, e isso é um diferencial. É engraçado porque teve outros deputados e deputadas que se elegeram, de certa forma, falando disso e outra coisa, mas assim, falando, um lacinho do autismo, aquela coisa toda. E é muito comum que chegue gente lá no gabinete e que fale assim, nossa, passei no gabinete do fulano de tal ou da fulana de tal, e contei do meu problema, tal, eu tenho um filho com deficiência, e eles falaram assim, nossa, tem uma deputada ótima aqui que cuida dessa pauta, que é a Andréa Werner, passa lá no gabinete dela. Eu juro. Então, assim, tem pessoas que se elegem falando disso, mas depois, quando chega um problema embaixo na porta, eles mandam pro meu gabinete. Por um lado é bom, que sabem que a gente está fazendo um trabalho bom, mas sim. Poxa, gente, se elegeu falando disso, o mínimo que a gente espera é que trabalhe por isso, né? Ia ser muito mais fácil na minha vida, não é? Se eu tivesse mais parceiros, mais assim, né? Mais braços. O governador soltou o orçamento para o ano que vem, diminuiu absurdamente aqui o orçamento para a educação especial. Me ajuda aqui, gente, botar uma emenda para poder aumentar o valor no orçamento para a educação especial. Cri. Ninguém assina. Porque se o governador falou que não quer que aumente o orçamento, a base do governo, que é a maioria, ele não vai assinar. Por mais que goste de mim, por mais que seja simpático à causa. Então, a gente esbarra na política mesmo algumas vezes, né? Sim. Então, se a gente tivesse mais pessoas de fato, visceralmente ligadas à causa, não só na Lesp, na Câmara Municipal da sua cidade, em Brasília, principalmente, a nossa vida seria muito diferente, Mi. Porque eu sempre falo com as pessoas... e você não luta pelo SUS. Gente, quando eu falo de plano de saúde, sempre tem alguém falar isso, né? Primeiro, que lutar para que o plano de saúde cubra o papel dele é lutar pelo SUS, porque senão vai todo mundo para o SUS, né? Que já está sobrecarregado. Segundo, como deputada estadual, eu luto da forma que eu posso pelo SUS, jogando emenda parlamentar, milhões para hospitais. Né? A gente mandou, acho que cerca de 20 a 30 milhões para hospitais nesses 2 anos de mandato. Hospitais que atendem pelo SUS. ONGs que atendem pessoas com deficiência fazendo o papel do SUS.
Então, é isso que a gente faz. Agora, quem define quanto de dinheiro vai para o SUS e se no SUS vai ter terapia baseada em evidência ou não, está em Brasília. Está em Brasília. Então, assim, quando os deputados federais votam um orçamento em que vai vários bilhões de reais para a emenda PIX deles, para eles poderem irrigar suas bases eleitorais, e que esse tanto de dinheiro que foi para lá, às vezes, é maior do que o orçamento do Ministério da Saúde ou do MEC, isso diz muita coisa. Por que o SUS está subfinanciado? Porque isso é uma decisão política que é tomada em Brasília. Quem vota o orçamento está em Brasília. Então, eu estou falando isso tudo porque daqui a 2 anos nós temos eleições de novo. Quem você vai botar em Brasília para votar esse orçamento? Para depois você poder reclamar, cara, eu vi como você votou o orçamento, você não aumentou, não botou emenda para aumentar o orçamento do SUS, né? O que está acontecendo aí? A gente precisa ver direito. Eu sei, tem muita gente que fala, é um saco, não quero votar, é obrigatório. Sim, porém, é a melhor ferramenta que a gente tem para tentar mudar a situação um pouco. Nossa, né? mas até lá a gente vai ter que trabalhar vai ter que, assim, caprichar num trabalho de psicoeducação, hein? Tanto na parte de educação e tanto na parte da saúde sobre ciência, né? Então, sobre do que a gente precisa, né? Porque senão também vai mandar o dinheiro e aí o pessoal me põe uma psicanálise ali dentro do SUS. Ou Na verdade, não põe não, porque já tem, né? já Toda manda mais, ali tudo que tem né? A maior parte do que tem de centros de atendimento já é de psicanálise, né? Então aí vai pôr mais dinheiro para isso. Ou então depois volta uma constelação familiar, né? Aí já tem, né? Então, aí vai para... Não, mas saiu, não? Continua? Inclusive, eu tenho um projeto de lei para que seja proibido no Estado de São Paulo em órgão público e não vai passar não, tá? Eu já fui informada que não vai passar. Mas ainda? No SUS ainda tá tendo? Tem. Ai, gente. No SUS e no Judiciário. No Judiciário? Sim. Você apanhou do seu marido. Mas assim, as assistentes sociais do Judiciário, as psicólogas do Judiciário. A OAB tem, como é que chama aqueles grupos da OAB? De direito sistêmico, em vários lugares, que é constelação, basicamente. Eles querem fazer conciliação via constelação. Então, tem casos horrorosos de mulheres que foram abusadas, que apanharam do marido, e eles falam, você tem que perdoar o seu marido, ajoelha aí na frente dele e pede perdão, porque... Eu não sabia que tinha esse É um horror, tem. Infelizmente tem. Ah, não, ô gente, mas que é isso? Meteoro, pode vir, só Sim. pode. Então é isso, assim, a gente tá num momento muito difícil, né, de pseudociência no MEC, pseudociência no SUS, e, de novo, quem define isso tá lá em Brasília também, né, então quando se define que você não vai ter uma formação continuada baseada em ciência para os professores, e antes que me falem que eu estou falando de aba, não, tem muito mais coisa que a ciência além disso, né? Pega do aba, sabe? Aba O povo tem que fazer uma sessão de descarrego para se livrar desse apego com o negócio do aba, né? Mas enfim, gente, super. Tem várias outras práticas baseadas em evidência. Tantas, calma, tem uma lista, pode se informar que são muitos traços da ciência, sabe? Então... E quando veio aquele parecer 50, o original, né, Sim. propunha justamente isso, que a formação dos professores fosse baseada em ciência. Vamos ser honestas, se esse parecer tivesse sido aprovado, muita gente ia perder dinheiro. Porque, gente, para começar, estamos no capitalismo, sempre tem alguém ganhando dinheiro, né? E, atualmente, a maior corrente que dá que dá curso de formação continuada em prefeituras, em municípios, em escolas particulares e tudo, que é aquela corrente lá dos anos 90, é baseada na psicanálise. Então, muitas das pessoas que estavam batendo no parecer 50 original têm empresas abertas e dão cursos de formação para professores baseados nessa visão lá dos anos 90, que é baseada na psicanálise. Então, era no mínimo um conflito de interesse, né? Tá batendo no parecer e falando, é porque as pessoas querem ganhar dinheiro com aba. Mas você já está ganhando dinheiro, meu amor, com a sua empresa aí dando formação baseada em outra coisa. Então, eu acho muita hipocrisia para começar por aí. Nossa, eu fiquei tão em choque do pessoal batendo no parecer. E quem estava defendendo o parecer, né? Porque Nossa. quem estava defendendo o parecer em geral foi muito difamado, né? Eu nem comento. Eu fiquei em choque. É uma desonestidade, não é você bater a ideia ou você discutir ideias. É impossível discutir com certas pessoas
que estão dentro do MEC, inclusive, porque elas partem para o ataque pessoal. Elas não vão discutir, mas esse artigo aqui do parecer, inclusive uma coisa que eu notei é que a maioria das pessoas que está falando nem leu. Não leram, as 80 e tantas Não leu. laudas que tinha, não leram nem a pau. Mas eles atacavam as pessoas. Né? Quem está defendendo isso é porque está ganhando dinheiro de clínica. Então, foi uma baixaria num nível, e eu sinceramente, em tantos anos de ativismo, isso nunca tinha acontecido, assim, foi a primeira vez que eu vi um nível de baixaria tremenda que eu fiquei em choque, assim. Eu fiquei em choque mesmo. Porque a gente sabe por que a gente estava defendendo. Eu tenho um filho na escola pública, a gente tem filho autista que precisa de muito suporte na escola, e a gente sabe que do jeito que está não está bom, e que, desculpa, gente, essa política do ano 2008 não é o Holy Grail, como é que fala, gente? O cálice sagrado, a vaca sagrada da educação, não é. Esta política de 2008, que esse pessoal adora falar que é suficiente, que é maravilhosa, já temos a política, não contempla autistas grau 2 e 3. Me convença do contrário, eu estou aqui, podem escrever aí nos comentários. Não contempla. O que tem lá de acompanhante? O cuidador, que fica de fora da sala, leva no banheiro. Não se fala de acompanhante especializado, que é aquele acompanhante mais próximo, que fica dentro da sala, porque essas pessoas são contra esse tipo de acompanhamento. Não estava nessa política de 2008. Acompanhante especializado veio depois com a lei berinispiana e, com a sua regulamentação, foi estendido para todas as crianças com deficiência, não só os autistas. E eles abominam acompanhante especializado. Eles falam que segrega, que se tem um acompanhante, a criança não está incluída. O meu filho só consegue interagir, conversar com os colegas, porque ele tem um acompanhante que faz essa mediação, né? Mas, enfim, eu não acredito. Precisamos atualizar. Eu não acredito que eles acreditem de fato no que eles estão falando. Para mim, assim, tem interesse por trás. Porque não é possível. Sim, tem interesse financeiro, que a gente sabe de muitos. Não tem uma ideologia que é imexível, que parece uma seita, às vezes, que eu fico muito impressionada. Não é possível, né? Assim. E um desconhecimento. Eu acho que o pior, é o desconhecimento. Porque, assim, eu não sei se essas pessoas visitam escola, tá? Mas a maioria é assim, tem curso de pedagogia, não sei o que e tal, mas nunca deu aula, tá? Eu visito escola praticamente toda semana, porque todas as denúncias mais graves que a gente visita, a gente quer em loco ver o que está acontecendo. Então, eu tô cansada de ir em escola pública, principalmente, com 4 autistas dentro da sala, e isso sem falar das outras deficiências, tá? E os meninos que não estão laudados, mas a professora bate o olho e sabe. Sim. 35 alunos no melhor cenário, uns 4 autistas mais com outras deficiências, e a gente escutar que não pode ter acompanhante dentro da sala. Não pode. O problema é a sala lotada, não poderia ter 35. Concordo, meu amor. Mas como que a gente resolve isso? Construindo escola e contratando professor. Espera aí, 100 anos para ver. Porque não vão gastar dinheiro com isso. Não vão. Então, assim, ou a gente fica esperando 100 anos para ver se acontece, ou a gente faz o que é possível fazer agora. Né? Eu só quero que me mostre quem é que está feliz com esse cenário, porque os professores estão quase colapsando. Quem dá a formação continuada falando que está todo mundo bem. Então tá, só esses. E que o professor só tem que ter amor no coração e ser capacitista. É incrível, eles estão colapsando dentro de sala de aula, porque sobrecarregados, tensos, sem estarem sendo capacitados pela instituição de fato, tendo que receber um bando de crianças com necessidades diversas, sem estarem preparados para isso. Às vezes chega lá, você tem que fazer 7, 8, 9 provas adaptadas. Não sabe adaptar. Não sabe. Até que não pode. Nessa filosofia aí, o professor não pode adaptar nada, né? Isso, aí então você vai ter que fazer, vamos supor, 9 provas. E aí, então você é aquele professor que faz. Você vai fazer 9 provas adaptadas e mais, sei lá, 20 e tantas para o restante da turma. Só que você também tem filhos em casa. Você não está recebendo hora extra por esse tempo que você está fazendo. Você também não tem uma outra, não foi contratado algum outro professor para te ajudar. Né, nesse trabalho extra que você está fazendo. Você tem a sua vida em casa também, depois você tem que corrigir tudo isso, é a devolutiva, não sei, se comunicar com os pais, esse PEI, gente, mas essa conta mínima não bate de forma nenhuma. Aí são os professores colapsando, porque eu tenho várias amigas também professoras que estão tentando fazer o correto, elas estão quase tendo
uma síncope. E muitas vezes o diretor não deixa, né? Eu fui numa escola que a média de alunos era de 40 a 45 alunos por sala, e o diretor me disse que metade dos professores dele estavam licenciados por motivos psiquiátricos. Exato. Metade. E assim, eu recebo vários directs, assim, de professores que estão tentando fazer essas adaptações por conta, tá? Sim, mas tem que fazer escondido. É, tudo por conta. Porque muitas vezes vem das diretorias A regionais de ensino direção falando que não não pode pode. adaptar, não pode. Isso, não pode. A nossa amiga Liliane mesmo sofreu um bocado com isso, né? Muito. O que a Lili passa. Ela era proibida de adaptar as coisas, ela fazia coisa escondido e tudo. Exato. E uns casos maravilhosos que ela contava de como ela fez uma análise da situação, como ela conseguiu resolver. Então, assim, a gente sabe que tem ferramentas. O problema é que, enquanto qualquer política pública que a gente quiser implementar nesse sentido for barrada com o argumento disso é modelo médico, assim, essas pessoas estão interditando o debate de uma forma muito desonesta. Desonesta. Se uma criança tem dificuldade de comunicação e de interação, e até de compreensão às vezes, e você bota uma pessoa para ajudar ela neste sentido, vai melhorar toda a performance dela em fazer amigos, a performance dela em se comunicar, inclusive a performance escolar dela. É modelo médico? Então, não, surreal. A gente tem que parar de chamar tudo que a gente não concorda ou que a gente não gosta de modelo médico. André, eu tenho uma priminha, eu contei isso em um outro podcast, né? Eu tenho uma priminha, até então ela não era diagnosticada com nada. Ela tá com 12 anos, né? De uns 2 anos pra cá, ela começou a ter bastante dificuldade na escola. E foi tendo muita dificuldade de autoestima, foi se fechando muito. Ela sempre teve muita dificuldade de relacionamento, mas, né? Eu vou até comer uma jiu-jitsu. Tá contando a história da minha vida. Ela foi se fechando, né? Assim, ela sempre foi muito tímida, sempre uma ou outra amiguinha ali, muito quietinha e tal. Começou a ter bastante dificuldade na escola. E esse ano, ela começou, as notas dela foi assim, 3, 4, 3,5, 4. Foi chegando num ponto, e a minha prima é vizinha no meu bairro ali, mora minha mãe, minha prima, tudo, a gente se encontra e tal. E tava muito corrido. E eu encontrei a mãe dela, né? Ela falou assim: ela vai, eu acho que esse ano ela vai reprovar, né? E eu assim, como assim? Tipo, ela sempre foi uma boa aluna. E você me falou que ela tava tendo uma dificuldade, mas vai reprovar? E ela faz acompanhamento. Até então tava indo numa pedagoga. Eu falei, mas e aí? Eu não sei, não consegue explicar tal. E aí eu fui conversar com ela, com a minha priminha. Prima, que matéria que você gosta? Ela, eu gosto de tal, né? Assim, sei lá, português. Eu falei, você tá indo bem? Ela, você deve ser muito burra, tia Mi. Ela falou, porque às vezes eu acho que eu entendi tudo que eu estudei, só que daí eu vou, na prova eu tiro 3, então também nem sei mais o que eu gosto, também acho que eu nem sei nada, nem entendo nada. E ela chorando, sabe? Daí eu falei assim pra ela, daí fiquei acalmando ela, falei assim, olha, pra mim, essas notas não significam nada. Falei, você é tudo menos esse seu boletim. Falei, se tem coisa errada, tem com esse boletim que não tá sabendo te avaliar. Falei, isso eu posso te garantir. Falei pra ela. A escola, ela tá falida já tem muito tempo. Falei, uma das brigas que a tia tem e que outras mães têm é justamente por essa falha no sistema de avaliação. Falei, como que uma menina brilhante como você, que a gente tá aqui tentando conversar, né? Você é muito mais do que isso. Então a gente vai tentar achar uma forma, né, de te ajudar. Ela, não, eu acho que eu devo ter algum problema, eu não sei. Chorando, tá? Minha prima chorando também. E ela não, ela tá com a autoestima tão abalada, ela não sabe nem o que ela gosta, o que ela é boa, o que ela não consegue Sei falar nada. exatamente como é. Nada, ela não sabe dizer que ela tem facilidade, que ela não, bugou. Eu não sei te dizer qual a matéria que eu gostava na escola. Bugou total, beleza. Então, eu, por conta do Outspod, eu consegui ter contato com bons profissionais. Então, eu fui pedir ajuda a determinada profissional. Falei, olha, não sei o que você, de repente, de outra cidade. Falei, bem, do que você puder ajudar, ver o que dá para fazer. Não sei, os outros profissionais, eles falavam assim, porque demora, né, a avaliação. Falei, às vezes, esse ano, minha prima tá dizendo que ela já perdeu o ano, que tá no terceiro... eu sou meio burra de conta também, viu, gente? Primeiro, sim, o terceiro bimestre, obrigada. Tá no terceiro bimestre, no meio das provas, então depois eu já ia pro 4º bimestre, não ia dar tempo e tal. E aí essa profissional falou assim, claro que dá tempo.
como assim? Falei, não, ela tá no meio das provas do terceiro, já. Ela, não, mas não tem que esperar nada. Se tem provas que ela ainda não fez, se tem falta 2 dias para uma prova, essas que faltam a gente já vai adaptar. Aí, enfim, sei lá que ela já entrou em contato com a escola à distância. A escola não é super inclusiva, não é nada inclusiva, mas ela é uma profissional que com certeza tem conhecimento, já deu uma carteirada no sentido de dizer os direitos e deveres da escola e o como fazer também, né? Que eu sei que, sei lá, metade das provas que a minha prima no terceiro bimestre fez foram não adaptadas e o restante já foi adaptando. E aí, ela fez uma anamnese e já foi acontecendo. A profissional falou, não tem essa de demora, nós vamos fazendo a anamnese junto e já vamos adaptando e agora, vai acontecer agora, não vai ficar esperando perder o ano nem nada. Bom, resumo da ópera. Pequenas adaptações que foram feitas, porque ela falou assim, não dá para saber exatamente qual é a melhor adaptação para ela. A gente vai testar aqui, porque tá aqui nos 45 do segundo tempo. As provas que foram adaptadas, e foram adaptações assim, redução do texto. Às vezes são coisas pequenas. Tá falso e verdadeiro. Divide uma questão em duas. Isso, né? sabe aquelas coisas assim? E não teve facilitação do conteúdo. Foi só redução, assim, diminuiu algumas, né, esses textos longos. É a forma de apresentação, às vezes. Exato. Então, de 3 que ela estava tirando, a menina foi para 8,5, 9. Aí, até os professores, ela, minha prima, todo mundo, ninguém nem acreditava. Aí, passam uns dias, ela foi lá em casa, a gente com a prova de geografia, mesmíssimo conteúdo, igualzinho. E ela assim, ai, tia Mimi, mas é porque não sei se eu tô feliz, porque na minha sala ainda falaram assim, mas que tua prova é facilitada. Falei, manda eles enfiar no brioco isso aí também. Pô, chato, não tem nada disso, falei pra ela. Isso aqui, você tem total capacidade. Isso mostra a falha da escola em avaliação, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, isso aqui não é menos, né? Você sabe, sinal que você sabe. Falei, interiorize isso, né? E aí, bom, enfim, mexeu muito comigo aquilo, porque, veja, ela nunca teve um diagnóstico de nada, enfim, agora vai atrás de ver alguma avaliação de alguma coisa, né? E ainda que não tenha diagnóstico, ela estava com uma dificuldade acadêmica. E eu espero que sirva para a escola também, para ver, porque deve ter um monte de aluno que deve passar por isso. Sim. Essa profissional foi maravilhosa, porque ela resolveu assim, na hora, com nada muito mágico. Se eu tivesse essa oportunidade, eu não teria perdido a 8ª série. Cara, é exatamente disso que eu precisava. Olha isso. E aí eu fico assim, como o sistema escolar, hoje, do jeito que ele é, nesse modelo ridículo, e na verdade há tempos, né? É uma máquina de moer gente. E simplesmente numa fase em que esses seres humaninhos aí estão tudo criando a sua autoestima, essa percepção de quem é. Então, aí joga pro mundo com essa percepção aí, igual a minha priminha, né? Achando que ela é o quê? Aquele monte de boletim de nota vermelha. Depois a gente demora assim, uns 50 anos para se dar da síndrome da impostora, Cara, achar que não é burra. É só uns 50 anos. Total. Mais ou menos. O estrago é muito grande, Sim. né? E aí a gente tá com um sistema falho desse, que fica nessa de que não tem que diferenciar ninguém. Na verdade, a gente tem visto uma piora do sistema, porque crianças com 3 aninhos de idade, o povo já tá querendo preparar pro Enem. Você tá de sacanagem? É uma corrida pelo nada, né? É um povo enfiando Bhaskara e Teorema de Pitágoras, que não vão utilizar pra nada, viu, gente? Deixa eu avisar, pra nada. A não ser que você vá trabalhar especificamente com isso. E então é tanta coisa assim que eu fico, não sei, me entristece, não é o que hoje o que eu busco para o meu filho quando eu penso em questão de escola, sabe? E aí você vê a pseudociência arraigada total. Eu fico pensando hoje, assim, não só na escola, no infantil, fundamental, mas até mesmo nas universidades. Nossa. A saúde evoluiu, né? A saúde se baseia na ciência, tem tanta coisa que se fazia há 20 anos atrás que não se faz mais. Aquela cirurgia de abdômen aberto virou laparoscopia.
aquela coisa toda. Então, por que a educação também não pode evoluir? Por que tem tanta gente ainda apegada a teorias dos anos 90, quando não tinha autista como meu filho na escola? Né? Então, você falar que tudo que você precisa resolver para um autista frequentar bem a escola é remover as barreiras, de que barreira você está falando? Ok, a sala ser mais fresquinha, a sala ser menos lotada, concordo. Não ter barulho do sinal, do recreio, sim, bota música clássica. Agora, quando a gente está falando de autismo, e qualquer mãe de autista grau 3 sabe, qualquer pessoa autista deveria saber, né, pelo menos, quem se diz autista, você nunca consegue controlar todas as variáveis. Não, Se você está com fome, você fica desregulado. Se você está com sono, você fica desregulado. Se você está ansioso, você fica desregulado. Se você está com algum pensamento intrusivo, você fica desregulado. Então, não é algum cheiro esquisito que aparece, desregula. Não é possível controlar todas as variáveis. Então, não dá para a gente falar só em barreira do ambiente e atitudinal quando a gente está falando de autista. Aliás, até dá. Para mim, a maior barreira atitudinal é essa das pessoas que não querem admitir que muitas vezes, para um autista de fato aproveitar a escola, ele vai precisar de um acompanhante, ele vai precisar de um material adaptado, ele vai precisar de um currículo adaptado. Né? Que para mim isso é tudo acessibilidade. E está tudo previsto na legislação, inclusive na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Está tudo previsto. A gente tem adaptação curricular na LDB de 96. Né? Então, a gente vê que muitas coisas não são cumpridas por barreiras atitudinais e ideológicas. Quando veio lá no veto do meu primeiro projeto de lei que não poderia ter profissional da saúde na educação, isso foi tirado de onde? Se a gente não tem isso em lugar nenhum na nossa legislação. E se a gente hoje em dia, diferente dos anos 90, tem muito, muito, muito mais crianças e adolescentes com condições complexas, cerebrais, de neurodiversidade, de saúde. A gente tem crianças com gastrostomia na escola, com epilepsia, com esquizofrenia, com tantas condições que, para que elas estejam ali, elas precisam de suporte real e muitas vezes, sim, suporte médico. Sim. Você precisa. Sim. Né? Então, até quando a gente vai ficar falseando a realidade por pessoas que não têm esses filhos ou que não são essas pessoas de grande nível de suporte e que não estão no chão da sala de aula, não vivem essa realidade e continuam falando que não, basta você remover as barreiras do ambiente, as barreiras atitudinais. O discurso é muito bonito, agora isso não existe na prática. Não existe. Não existe. E é raso demais, né? É muito raso, mas é bonito, é um discurso que pega, né? Todos somos iguais, se você der o acompanhante para o aluno, você vai estar diferenciando ele. Se você der um material adaptado, você está falando que ele não consegue fazer o mesmo que os outros. Não, eu não estou falando. Eu analisei ele antes e eu sei exatamente onde ele está no nível de aprendizado e qual que é o próximo passo. E é com base nisso que a gente adapta o material. Tem ciência por trás, mas você vê muitas pessoas repetindo coisas sem nem saber do que elas estão falando. Entendi. Ou seja, fica parecendo uma seita mesmo, né? Seita. Você recusa as coisas sem você querer ver de verdade como que funciona. Sim. Então, eu acho que isso é uma das maiores dificuldades no nível federal. Agora, em todas as secretarias da educação, a gente passa por isso também. Sempre tem pessoas com essa filosofia. E eu acho que o jeito da gente quebrar isso, pelo menos do jeito que está acontecendo no MEC, é os municípios se rebelarem mesmo, como já tem acontecido. Né? Tem muito município abrindo os seus centros de atendimento para os autistas e colocando terapia baseada em evidência lá. E no SUS não tem? Tem. Em alguns municípios já tem. Né? Tem muitas secretarias da educação já entendendo que precisa sim do acompanhante especializado, que não é o cuidador que fica de fora da sala. E que precisa sim dar ferramentas para esse professor trabalhar. Não adianta você falar que basta o amor, que só o amor constrói. Gente, se liga, né? E que eu falo isso, gente, eu recebo prefeito todo dia eu puxo esse assunto. Se o senhor contratar uma formação continuada para os seus professores, que seja com palavras muito bonitas, ideologias muito lindas, mas que não dê ferramentas, o senhor está jogando dinheiro público fora. Eu falo muito isso. Né, para que a gente comece essa mudança de mentalidade. Dinheiro público tem que ser aplicado naquilo que tem evidência. E não é só uma coisa, antes que venham me falar. Não é só uma coisa. Tem muitas opções. Né? Mas a gente precisa começar.
em algum momento. E o que eu estou vendo é que assim, os municípios estão se rebelando. Né? Estão tomando essa iniciativa, porque se depender não vem de cima nunca. Não, eu acho que vai ser mesmo pela esfera municipal mesmo. De novo, às vezes até estadual. Então, porque eu acho que, de novo, acaba sendo um pouco mais acessível, assim, de mais proximidade do cidadão. Sim. Onde a gente consegue fazer um barraco um pouco mais próximo. E é onde dói também, né? É na prefeitura que bate a mãe que o filho não está tendo adaptação, é na escola municipal, onde né? a gente consegue fazer um barraco mais próximo, assim. Sabe? Corre atrás do prefeito, da prefeitura, o prefeito esconde. Então, assim, chega uma hora que o prefeito vai tomar uma atitude, porque senão ele não bota o pé na rua mais, né? Isso, então acho que é mais ou menos por ali, assim, que a gente pode conseguir mudanças, assim, sabe? De repente pegar, né, tomara que consigam construir vários, sei lá, municípios modelo, olha que maravilha. Então, e de novo, é na base da rebeldia, né? Porque quando você vê a discussão lá em cima, eu já escutei assim, porque o atendimento aos autistas tem que ser no CAPS. Porque quando regulamentou a lei berinispiana, falou que era no CAPS. Isso já foi uma briga na época. Eu não estava envolvida na briga, mas fiquei sabendo da briga, porque sempre tem um motoboy de treta para me contar das brigas, né? E eu sei que foi uma briga naquela época. Aí, às vezes, quando a gente está falando disso, eu posto um vídeo, qualquer coisa, já aconteceu de gente que trabalha no CAPS escrever assim: CAPS não é lugar de autista. Porque o CAPS é um lugar de reinserção social. Se o autista não está em crise, desestabilizado, ele não precisa de ir ao CAPS. Ou seja, mãe, se vira na sua casa, né? Gente, não. Autista precisa de terapia mesmo. O ideal seria todo dia, inclusive, né? Então, e é justamente por isso que muitos municípios estão largando o CAPS para lá, deixa o CAPS fazer a sua reinserção social, o seu papel, né, que veio para fazer, mas essas crianças precisam, sim, de tratamento. Precisa vir aqui, sim, independente se está em crise ou não. Né? Tem coisas que não vai aprender sozinha, porque o cérebro dela não foi desenvolvido para isso. Vai ter que ser repetição, vai ter que mostrar, enfim, precisa sim de terapia. Né? Então, eu acho que o caminho tem sido por aí. Eu acho que pelo Estado é mais difícil, porque precisa de mais dinheiro também. Eu acho que o caminho tem sido pelos municípios. E eu ia te perguntar isso de ainda na espera de escola. Da última vez que a gente tinha conversado, tipo assim, a sua experiência com o Theo na escola tinha sido muito boa até então, porque ainda estava no ensino infantil fundamental, municipal, né? Uhum. E aí, aquela dorzinha de passar para esfera estadual, porque é sempre aquela caixinha de surpresa, né? E assim, mais difícil. E aí, como que tem sido? Bom, eu tive que judicializar o Estado, né? Porque logo que ele chegou na escola, a proposta deles, por mais que eu tivesse todos os relatórios que vieram da escola municipal, avaliação dele com VIB-MAP, PEI, tudo. Não, a gente é que precisa avaliar ele e ele vai ter que vir na escola um mês sozinho para a gente realmente ver se ele precisa mesmo de acompanhante, entendeu? Eu falei, gente, um menino que não fala, que não pede para ir no banheiro, que não... Qual a chance? Qual a chance de eu, como mãe, deixar isso acontecer, né? E aí eles não tinham esse acompanhante para fornecer e também não queriam deixar a acompanhante dele que ele já tinha entrar. Então, eu judicializei, a acompanhante está entrando. Tem muitas coisas que é ela que adapta para ele, porque assim, tem uma professora de educação especial no turno dele, nem sempre está disponível, e eu também não sei direito qual que é a formação dela mesmo, né? Então, muitas vezes tem coisa que é a própria acompanhante que acaba adaptando, e não é o ideal, mas é o que está dando para fazer, né? A diretora tem uma baita boa vontade, eu sinto, mas é assim, a gente vê que faltam muitos recursos que vêm de cima mesmo. É a formação para os professores, é contratação de mais professor de educação especial para fazer esse meio de campo entre os professores regulares e esse aluno, né? Adaptar o material, tudo. Então, ainda falta muita coisa, mas o Theo, ele vai para a escola tão feliz, sabe? Sim, eu ganhei uma foto ontem que a acompanhante dele mandou, dele apresentando um trabalho, estava com os PECs, assim, um negócio antirracismo, coisa mais fofa. Ele gosta muito de ir, mas assim, sem dúvidas que o aprendizado dele não é nada perto do que era na municipal, tanto que eu estou considerando chamar de novo uma pedagoga para voltar com o processo de alfabetização dele fora da escola, porque esse processo não está acontecendo como acontecia na municipal, não.
Da turma dele que tinha antes, alguém tá nessa escola que ele tá? Eu não sei, mas eu sei que na sala dele atualmente tem mais, acho que 2 autistas. Um que conversa, o outro que eu acho que não conversa, igual o Theo, assim. Então, assim, todas as escolas públicas estão com muitas crianças com deficiência, crianças e adolescentes, porque as escolas particulares, elas dão um jeitinho, né? A gente já falou disso da outra vez. Então, não existe essa superlotação de aluno com deficiência em escola particular. Não existe. Eles não aceitam. Mesmo com a minha lei, eles falam, já tem um autista na sala, seu filho não pode ser matriculado, não. Né? Inclusive, teve protestos contra a minha lei. Teve quando ela, sim, de escola particular. E aí, mas é um absurdo a sala ficar superlotada de autista. Não, meu amor, se todo mundo aceitar os autistas e as crianças com outros deficientes, não vai ter superlotação. Tem superlotação quando um monte rejeita e aí vão todos para os mesmos lugares que sobraram, entendeu? Mas a gente ainda tem muito que melhorar, sabe? Eu acho que às vezes a gente se sente muito que correndo atrás do próprio rabo. Total. É essa sensação. Porque a gente pensa, agora vamos avançar. Aí não, tem gente em Brasília querendo dizer que autismo é só um jeitinho de ser, não é uma deficiência. Então, todo dia é uma surpresa mais gostosa que a outra, né? Que a gente passa, tô sendo irônica. Vamos passear na floresta. Que terapia, que os pais ficam muito felizes de deixar os meninos na clínica, que eles vão passear na floresta. E é assim, né? Infelizmente, é em todos os âmbitos, assim, é no judiciário, é no executivo, é no legislativo, em todas as instâncias de poder, tem gente querendo negar direitos ou até remover direitos que a gente já tinha, né? Assim, e eu estou falando de plano de saúde, estou falando do acesso ao SUS, o que vai ter de terapia no SUS, o que vai ter na escola, o que não vai ter na escola, quem que vai ter direito ao BPC, quem não vai ter direito ao BPC. É todo dia uma luta. Todo dia. Né? Eu sempre penso assim, gente, eu espero que meu coração seja muito forte. Nossa. Para eu viver muitos anos, porque meu filho vai precisar muito de mim, né? Até o resto da minha vida. Mas a gente passa cada raiva que eu sei lá qual que é o efeito que isso tem no corpo da gente, sabe? Toda essa frustração, toda essa raiva que a gente passa no dia a dia com essas lutas que não tem fim. Não tem fim. Né? A gente não tem um descanso. E isso como mãe, e isso como deputada que luta pela causa, a pessoa que é ativista que luta pela causa, não temos descanso. Essa que é a verdade. É muito frustrante, muito frustrante. Eu tenho sentido já o peso aqui também como Altispod, sabe? Esse ano eu estou especialmente... Esse ano foi pesado, né? Sim. Não sei se, assim, eu tô cansada. Esse ano eu tô bem sem energia. Tô terminando 2024 nos quimba, assim. Porque também acaba que muita gente me procura, muita gente... Chega muita coisa pra mim. Tenho zero preparo emocional, zero estrutura, né? Então, eu fico também tentando não me tornar amargurada, né? Assim, não desesperançosa. Essa é a maior luta, eu acho. Não é? Sim. Não ficar... Tem hora que eu tenho raiva de tudo e todos. Tem hora que eu tenho... Nossa, assim, que eu fico... Aí eu tento... Não sei, ficar... tentar um equilíbrio, né? Então... Porque é muita coisa ruim acontecendo todo dia, cara. Tipo, aí você fica, nossa, meu Deus do céu. Sim. E eu acho que a luta mudou muito, assim, desde, né, quando eu comecei com Lagarta, que você brincou que tudo era mato, e era mesmo. Eu lembro que a primeira vez que juntou um monte de hater em volta de mim foi porque eu tava morando em Londres, até isso foi acho que 2013, 2014. E eu escrevi um post falando que vacina não causava autismo. Com todas as referências científicas. Foi a primeira vez que juntou um grupo grande de hater para... Mas era assim, ela não sabe o que é que ela fala, por isso que o filho dela não desenvolveu, pipipipopopó, coisas assim. E eu me acostumei com isso ao longo dos anos. Depois veio a primeira vez que eu me candidatei, que veio aquela grande polarização política, e aí muita gente deixou de me seguir porque eu estava do lado errado da polarização, vamos dizer assim, né? Então eu me acostumei com isso. Mas no último ano surgiu um fator que eu ainda não tinha aprendido a lidar, que é da desonestidade, sabe? Porque uma coisa é mimimi, é briguinha política, é coisinha de, eu não gosto dela porque ela estava no partido de esquerda. Mas ela falou o negócio da vacina.
Isso é uma coisa. Agora, eu lidar com pessoas distorcendo as informações propositalmente para tentar assassinar minha reputação, me difamando abertamente nas redes e dentro de órgãos do governo, falando que eu ganho dinheiro de clínica. Isso foi a primeira vez que me aconteceu e me tirou o chão, porque de fato, assim, eu nunca tinha passado por isso. É aquela coisa de que quando a gente é autista, também a gente é muito inocente com as coisas. A gente nunca acredita que o outro vai além, sabe aquela coisa? Não, a pessoa não faria isso, a gente está do mesmo lado, né? A gente quer as mesmas coisas, a gente quer que os autistas fiquem bem legais, pessoas com deficiência. Então, assim, é uma coisa que me assustou muito, assim, do nível baixo em que chegaram. E isso me fez muito mal. Então, eu estou fazendo muita terapia para me recuperar emocionalmente, para aprender a me blindar um pouco também, né, dessas coisas, porque, assim, eu passei todos esses anos no ativismo não vendo esse tipo de coisa. E agora, no último ano, foi assim, imagina de balde em cima da minha cabeça. Eu tendo que lidar com desonestidade envolvendo o meu nome. Quando você tem uma história que é muito limpa, isso é extremamente ofensivo, né? É um absurdo, né? É tão descabido. Eu não acho palavras mesmo, assim, porque é uma coisa assim, uma coisa é a pessoa não gostar de mim, falar, eu sou desse âmbito político, ela é do outro, eu não gosto, não vou seguir tudo, beleza. Agora, a pessoa falar, ela tá roubando dinheiro, ela ganha dinheiro, tá ganhando dinheiro de clínica para fazer o que ela faz. Cara, eu tenho marido, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu fui muito bem criada, inclusive, pelos meus pais, com uma ética absurda que eu herdei do meu pai. Então, assim, a pessoa ouvir falar isso me ofende e ofende quem me ama também. Ofende a minha família. Sabe, esse ano foi tão difícil por tantas coisas, dentre elas perder a Liliane, que é uma pessoa que sempre me defendia com unhas e dentes quando aparecia esse tipo de conversa. Então, eu estou aprendendo a lidar. Eu não posso falar que eu aprendi, mas foi extremamente doloroso num nível de psiquiatra, psicólogo, e eu preciso aprender, de alguma forma, a me defender psicologicamente e até juridicamente, quando for o caso, porque eu estou me defendendo juridicamente quando é necessário. Porque coisas que não aconteciam lá no início, né? Tem muitos autistas falando agora, né, por si. Autistas como eu, autistas grau 1. Mas não é porque é autista que é um bom caráter. Sim. Não é porque é autista que tem boas intenções. E muitos autistas, principalmente os que não têm filhos, não sabem o que um autista como meu filho passa. E eles não podem silenciar as mães, cara. Não podem. Isso é muito grave. Porque senão a gente não vai ter ninguém falando o que é necessário para que essas pessoas tenham uma boa qualidade de vida, porque elas não conseguem falar por si. É lógico. Não conseguem. Eu quero ver quem é que vai me impedir de falar pelo meu filho. E assim, o meu filho, ele usa... mas é só... Eu fico muito assim quando falo, é só da comunicação alternativa, tá? Você se liga. Desde os 4 anos de idade, que a gente usa consciência. comunicação alternativa com o Theo. Ele passou pelo PEX, fase 1, 2, 3, 4. Ele passou por uns 4 aplicativos diferentes. E a gente ainda não conseguiu sair do básico com ele. Não é porque você deu a comunicação alternativa que o autista vai escrever um livro. Não é. Muitos vão ficar só no básico mesmo. Banheiro, chocolate, piscina, escola, E digo né? mais, me irrita, tá? Você pode ter um grupo para pertencer e tudo mais, só que isso não apaga a individualidade de cada um, tá? Eu pertencer a um grupo e querer estar ali não apaga a minha individualidade. Eu posso estar num grupo e discordar, sim, de um grupo e não querer, assim, tal pauta, eu não concordo, você não vai falar por mim, acabou. Quem fala por mim sou eu. Fim. Não, e você imagina essa situação. Vem um autista grau 1, sem filho, e fala assim, autismo é só um jeitinho de ser. Nossa, imagina. Autismo não precisa de terapia, não precisa só de apoio e de aceitação. Aí você levanta a mão, você, no seu caso, que não tem diagnóstico de autismo, e fala, não, porque o meu filho, ele é autista e ele precisa de muito suporte, ele precisa disso, daquilo. Você não tem lugar de fala aqui porque você é mãe. Eu sou autista. Aí, isso é o caso 1, tá? Que eu acho isso desonesto no máximo, porque o seu filho não vai ter condições de falar. Mas ok. Aí viro eu e várias outras que eu conheço, que são autistas, diagnosticada com filho autista. A gente continua sendo silenciada. Continua nos tratando só como mães. Quer dizer, ouçam os autistas, mas só os autistas que a gente quer que vocês ouçam, entendeu? Porque essa aí é mãe. Ela não é autista, ela é mãe. Né? Então, continuam nos desqualificando,
nos tirando esse lugar de fala, não gosto da palavra. Bem ridículo. E aí o que vai acontecer é, quem tem voz é só quem está falando que autismo é um jeitinho de ser? Então, Onde vão parar as políticas públicas para o Theo e que os outros que são como ele? exato. E, Né? de novo, sobre isso, para de ficar grupos tendo que reduzir e calar os indivíduos que estão num grupo. Aquele indivíduo que pertence a um grupo, a hora que ele quiser fazer um levante e dizer eu não concordo, eu tenho a minha voz e quero dizer que discordo disso. Gente, pelo amor de Deus, se a gente está falando de diversidade e a gente está pregando essas formas diferentes de existir e diferentes opiniões, que contrassenso é esse? Mas que hipocrisia que é essa? Está de brincadeira? Eu quero ver quem é que vai me impedir de falar pelo meu filho. Não, mas é um absurdo. Eu gravei um vídeo ontem, né? Como não ser triste esse ano, se eu, né? Porque olha, isso não precisa. O inverso. Pois é, sabe? O inverso, Domênico. Difícil. E assim, Mi, no geral, eu sou uma pessoa feliz, sabe? Eu tenho muita alegria nas pequenas coisas, assim. Que para muitas pessoas são grandes, assim, do tipo os macaquinhos que aparecem no meu quintal. Quem me segue tá de saco cheio de ver macaco, gente. Eu sinto muito, é um hiperfoco. Agora eles estão com filhotinho, tem 3 filhotinhos. Vocês vão ter que aguentar. Vão ter que aguentar nos meus 2 filhotinhos. O Alfredo, quem me segue sabe quem é o Alfredo. Essas coisas também são as que me dão Os meus cachorros. Nossa, total. Né? Meus bichos. Deitar no peito do Theo, porque atualmente não é ele que deita, eu é que deito. E eu faço com ele as mesmas gracinhas que eu fazia quando ele era bebê e ele fica rindo, gente. Ele com 16 anos, eu pisco na bochecha dele, ele morre de rir. Eu imito o Elmo, imito o porquinho do Cocoricó, ele morre de rir. Eu faço todas as gracinhas possíveis ali do lado dele e ele ama. O Theo, agora adolescente, ele não gosta muito de contato físico, ao contrário do passado, que ele era bem grudento. Mas ele gosta. Eu pergunto, mamãe pode deitar no seu colo? Ele deixa, eu deito. Mamãe pode beijar? E eu vou beijando, ele vai rindo. Então, assim, ele adora o meu contato físico. Então, assim, são essas coisas que me abastecem. E também, cada pessoa que vai no meu inbox me mandar uma mensagem carinhosa, cada pessoa que comenta um post falando, por causa de você, eu comecei a dar valor pro voto. Foi o único voto que eu vi que eu tenho retorno. Que orgulho de ter votado em você. São essas coisas que me abastecem, me ajudam a não desistir, né? E que quando vem esses ataques desonestos, assim, me lembram por que eu tô aguentando e o que eu tô fazendo ali, Seu sabe? propósito. É isso. É no que a gente tem que se apegar. É o que eu tenho tentado também. Não desviar do meu propósito. Me firmar nele, entender por que eu estou aqui, a minha função, do que eu queria quando eu comecei, né? E aí, fincar o pé nisso e continuar. E aceitar o fato de que existem pessoas ruins, desonestas, que mentem, que distorcem, e a gente... É isso, os cães ladram e a caravana passa, né? A gente tem que ir nessa pegada, assim. E eu vou ter que liberar você, porque você tem mais e mais compromissos, né? Porque senão a gente ficaria aqui conversando, senão a Janaína vai me catar pelo pescoço e falar, nunca mais eu deixo o André vir aqui. Tá proibida de vir aqui no Outspod. Parece. André, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer te encontrar, conversar com você. Imagina, enfim, sempre assuntos que eu gosto e eu tô sempre disponível. A gente sempre arruma um encaixe. Né, Janaína? Você não vai, mesmo se eu atrasar vocês, viu? Não, tá tudo certo. E você é uma mulher admirável, viu? Muito obrigada. Eu tenho, assim, muita, muita admiração. E, como que eu falo? Tá perto de você também me deixa um pouquinho perto da Lili. Sim. Esse ano não foi fácil. Não. Eu brinco que foi o primeiro ano em que eu geralmente gosto muito de aniversário, mas meu aniversário foi bem triste porque foi o primeiro que eu não recebi um áudio dela. Então, assim, foi... Eu não tinha nem coragem de explicar pra ninguém porque que eu tava triste no meu aniversário, mas eu tava triste porque eu não tava recebendo o áudio da Lili. Basicamente foi isso. Então... A gente continua por ela também, né? Porque às vezes eu vejo umas coisas e falo, a Lili ia ficar puta se ela visse esse post, se ela visse essa fala desse ministro. E a gente continua por ela também, né? A gente continua por elas. É isso. Obrigada, tá? Mas, pessoal, fiquem ligadinhos então. Se inscrevam no canal. Se você não se inscreveu, você vai deixar aqui uma mãe chorando. Duas mães chorando. E não vai se inscrever no canal. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.